Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso de número 14 até o verso 17. Vamos começar do 12 a leitura. 1 Coríntios 10, 12 ao 17, a Bíblia diz assim: Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Aleluia. Pai, essa é a Tua palavra que nós liberamos nesta noite. Cremos que ela é poderosa para trazer todo o poder redentor da cruz, de salvar, de curar, de livrar, Pai, de restaurar. Nós oramos, Pai, nesta noite, para que, assim como o orvalho que desce do céu, mas não torna para lá, sem antes regar a terra, fazer com que ela produza muito fruto, assim também seja a sua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia. Usa, Deus, o teu servo como instrumento, que todos nós estejamos atentos e receptivos àquilo que o Espírito diz à igreja. Assim seja, para o louvor da sua glória, todos digam amém. Aleluia. Na semana passada, domingo passado, nós falamos sobre imersão. Hoje nós vamos falar sobre comunhão. Na semana passada, nós falamos sobre o batismo, e não somente falamos, mas participamos do batismo. Hoje nós falaremos e participaremos da comunhão na perspectiva da outra ordenança de Jesus, que é a ceia. Semana passada, falando do batismo, nós falamos também que é um só batismo, porque o batismo anuncia a nossa integração, que é uma vez só no corpo de Cristo. Por outro lado, hoje falaremos da comunhão, que está associada à ceia, que repetimos muitas vezes até que Ele, quem está acordado aí? Então fala assim para o seu irmão: a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Você está vivo, irmão? Então dá um glória a Deus aí. Então, a comunhão, é o tema da mensagem de hoje, comunhão do sangue e do corpo de Cristo. Ela está associada à ceia, diferentemente do batismo, que é uma vez só. A ceia se repete muitas vezes, até que Ele, não é o que Paulo diz? Anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Fazemos por meio da ceia um anúncio da morte de Jesus, até que Ele, então fazemos muitas vezes, até Ele vir, porque depois que Ele vir não precisa mais, aí nós vamos cear com Ele nas bodas, na eternidade. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos falar dessa outra ordenança de Jesus, que é a ceia, na perspectiva dessa comunhão, na perspectiva daquilo que Deus mesmo proveu em Cristo Jesus para nós. E é muito bom entendermos que ao participarmos da ceia, nós também precisamos refletir profundamente no sentido da ceia. Nós precisamos entender que fala de comunhão, fala também de unidade, fala de corpo, fala da igreja.
E há uma bênção destinada a esta comunhão por meio da ceia. Esta bênção é um favor, é uma graça. Embora muitos busquem uma bênção na individualidade, muitos buscam o Senhor no secreto, e está correto, porque Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 6, falando do secreto, falando de você entrar no quarto, fechar a porta e orar. E existe uma bênção destinada a esse tempo e esse momento. Porém, existe uma outra bênção que nós somente recebemos na coletividade. Você pode ficar no secreto, orar sozinho, que você não recebe. A bênção destinada aonde estão 2 ou 3. Também Jesus ensinou em Mateus 18, 20, dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então existe uma bênção destinada à coletividade. E por isso Jesus ele fala muito de comunhão, porque ele sabe que existe o secreto, mas uma bênção muito poderosa é aquela bênção alcançada por meio da comunhão, da unidade, de manifestarmos o corpo de Cristo por meio da igreja aqui na terra. Eu tenho uma certa dificuldade quando alguns irmãos falam: pastor, eu estou no meu secreto, eu dobro o meu joelho lá no meu quarto, lá eu busco e tal. Ótimo, maravilha. Mas às vezes na vida da igreja, ele está tão secreto que ele se torna um agente secreto. Você não vê o irmão servindo os irmãos, servindo em ministério, servindo na igreja, participando de células, você não vê. Ele está tão no secreto, né, tão devoto. E eu vou falar uma coisa: quanto mais horizontalidade, mais verticalidade. Quanto mais devoção, mais comunhão. Uma pessoa que está dizendo que está muito vertical, muito devoto, ele deveria estar muito também no horizontal, muito na comunhão. É incoerente isso. Amém, Jesus? Quem está entendendo isso? Fala assim: essa palavra é para mim. Amém? Porque você está aqui pensando: nossa, aquele irmão podia estar aqui para ouvir, né? A pessoa que deveria estar aqui para ouvir faz assim, eu. Vamos conjugar erradamente, mas é eu. Amém? Aleluia. E para melhorar a inconcordância e rasgar o Aurélio, é nós. Amém, Jesus? O sal se torna sem sabor, a luz fica escondida, não ganha ninguém, não cuida de ninguém, não se relaciona com ninguém. A devoção leva à comunhão, a verticalidade leva à horizontalidade. Se não há algo assim, esse cristianismo está capenga. Amém? Mas é interessante também o que João escreveu, e olha só, muito interessante o que João escreveu na primeira carta dele, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Que é mal, né? É um mal, o pecado é mal, é ruim, é maléfico, maligno. Então, João está ensinando um apóstolo: se andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo mal, de toda malignidade, de todo pecado. Mas sabe que tem pessoas que não querem andar uns com os outros, não querem andar, descortinando a sua vida. Elas preferem ficar secretas, elas preferem ficar na individualidade, elas não querem viver a vida da igreja, porque, afinal de contas, eu estou naquela campanha. Qual pastor? Eu falo para qual pastor? Não sou eu que estou falando, né? Qual o Zezinho? Aquela campanha da vida, qual é essa? Eu não conheço, cada um cuida da sua. Eu falei assim: não, querido, você não entendeu nada de ser igreja. Jesus entrou no nosso mundo para que nós entrássemos no mundo do outro. Jesus está cuidando de nós para que nós possamos ser Jesus na vida de outros e cuidarmos de outros. E na verdade isso é recíproco. Daqui a pouco nós vamos falar dos mandamentos da mutualidade. Então nós precisamos entender isso. Uma pessoa que não entende isso, ela não entende o que é andar na luz. Porque quando nós saímos da coletividade aqui, no sentido macro, e vamos para os pequenos grupos que são coletivos, mas são
micros, aí nós temos um mentor, temos um discipulador, temos um pai espiritual, temos um preceptor, temos pessoas, irmãos que oram, e nós oramos uns pelos outros, então nós andamos na luz, como Ele está na luz, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas quando nós somos arredios, aversos, rejeitamos isso, nós não andamos na luz, a nossa vida fica obscura, ninguém pode mexer em áreas da nossa vida, afinal de contas, eu estou naquela campanha pela vida, né? Mas não cuida da sua vida, o problema é esse. Eu preciso de alguém para orar por mim, eu preciso de alguém para me aconselhar, eu preciso de alguém para também, sabe, pegar a palavra e colocar como espelho para eu ver aonde eu preciso melhorar. Então nós precisamos entender isso, e a comunhão vai nos levar a esse nível, e daqui a pouco nós vamos entrar nessa sessão da carta de Paulo para entendermos o que ele queria dizer por trás desse texto que nós lemos. Mas ainda falando sobre essa comunhão, nós precisamos entender que existem dois tipos de conversão, e eu aprendi isso na jornada da fé, que a minha é cinze, desde 1992, foi quando eu me batizei. Antes eu já tinha recebido a semente por meio da minha mãe, do Evangelho, mas em 91, 92 eu recebi verdadeiramente Jesus e me batizei. E eu aprendi de lá para cá que, de fato, João 3,16, nós lemos aqui, fala da conversão, da primeira e mais importante. É quando nós nos convertemos a Deus, através de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos 1 João 3,16, existe um segundo tipo de conversão. Como assim, pastor? É a conversão ao outro, é a conversão uns aos outros. Sim, porque se em João 3,16, Deus deu o seu Filho por nós, em 1 João 3,16, nós damos a nossa vida pelo outro. Você entende isso? Você entende isso, querido? Em 1 João 3,16, eu não vou ler João 3,16, nós já lemos, você já sabe, mas em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em primeira conversão, Deus deu o Filho dele por nós, nós nos convertemos a Deus. A segunda conversão, nós damos a nossa vida pelo irmão, e nós convertemos o nosso coração ao irmão, numa autodoação. Você está entendendo isso? Mas vi só no domingo, isso não consegue ter plenitude na sua vida. Por isso que nós falamos tanto de célula, pequeno grupo, discipulado, proximidade, afinidade, mentoria, vida de igreja uns aos outros, porque isso não é um tipo de ser igreja, isso não é uma forma de ser, é a única forma. Ou nós somos assim, ou nós não somos igreja. A gente pode ser qualquer outra coisa, uma organização eclesiástica, pode ser alguma coisa parecida com a igreja. Igreja é isso aqui. Igreja é esse amalgamar. E é interessante, quando a gente vai ler o texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, evidentemente no Novo Testamento, que traz com uma ênfase maior o chamado mandamento da mutualidade. E esse mandamento da mutualidade, ele também é conhecido como reciprocidade. O que é isso, pastor? Você já leu passagens na Bíblia onde há expressões assim, uns aos outros? Quem já leu alguma passagem que tem assim, uns aos outros? Quem já leu? Quem é crente aí, já leu? Amém. Então vamos ver se você é crente mesmo, hein? Hoje. Alguém fala assim, ixi, deixa eu voltar aqui. Calma, gente, nós estamos em família. Eu vou fazer umas perguntinhas básicas aqui. Amém? Pensa bem, eu vou voltar aqui para você pensar, já processar, porque hoje eu fui muito rápido, o irmão sabia, mas na hora ele... Então eu vou falar de novo. Nós estamos falando do mandamento da mutualidade, da reciprocidade. Amém? Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos mais de 30 diferentes verbos que apontam para a reciprocidade, para a mutualidade. E os verbos estão associados a essa expressão, uns aos outros. Amém? Então vamos lá. Você quer ser o primeiro, Wesley? Pode ser, tranquilo, né? Quantos anos você está comigo e você ainda diz, mostra-me o Pai? Mandamento da mutualidade, uns aos outros. O que nós podemos fazer uns aos outros? Servir, amar. Isso. Amar.
Isso. Hoje eu dei chance maior de noite. Então, pessoal, amai, fala uns aos outros. Servir, consolai, perdoai, confessai. Isso é mutualidade, reciprocidade. 30 diversos. Você quer arriscar? 30 diferentes verbos. Só o amar deve ter uma infinidade, mas 30 diferentes verbos você vai encontrar, pelo menos na Bíblia, no Novo Testamento, com o princípio da mutualidade. Será que é por acaso que está escrito isso? Com tanta ênfase, com tanta frequência? Será que isso não faz parte da nossa essência como igreja? Será que isso é um jeito de ser igreja ou o único jeito de ser igreja? Você está entendendo isso? Quem está entendendo pode dizer amém. E sabe por que nós podemos amar um ao outro? Porque Ele... Por que eu posso podemos perdoar uns aos outros? Porque Ele... Por que nós podemos consolar uns aos outros? Porque Ele encheu o nosso tanque. Agora nosso tanque está cheio, nós podemos dar para o outro o que nós temos. Porque ninguém pode dar o que não tem. Você entendeu isso? A única coisa que eu... O que é, Darlan? É que eu estou de trás... 2 passos para trás? Melhorou? O único verbo que eu não consegui essa correspondência é confessar, porque Deus não confessou nada para nós, até porque Ele é perfeito. E nós devemos confessar uns aos outros. Tiago fala: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, orai uns pelos outros para serem curados. O secreto, o isolamento, o evangelho single, ele não fornece plenitude de cura. Por isso que tem muita gente domingueira que às vezes não está curada, porque falta uns aos outros no pequeno grupo, na célula, na proximidade, na intimidade. Quem está entendendo isso? Isso não é uma forma de ser igreja, é a única. Quem inventou isso não foi o pastor Ricardo, foi o Senhor, e chamou isso de igreja. Porque no nossa cabecinha que Constantino danificou lá no século IV, falando, não, o culto é só domingo, é só na Torre de Marfim, é só o clérigo é que dá a bênção e faz acontecer, desconstruindo tudo que Jesus já tinha falado. Não é só no domingo, não é só no prédio, é nas casas também, não é só o clero, os apóstolos, mas todos nós podemos sermos sacerdócios. Você é raça eleita, sacerdócio real. Ele nos fez. Ei, glória a Deus, aleluia. Resolve isso aí para mim. Já vi que não é a caixa aqui não, tem alguma coisa aqui. Amém. Eu combinei com ele, sabe, já pensou combinar um negócio desse, né? Joga um pouquinho de microfonia no meu. A palavra bíblica para comunhão, é koinonia. Ela significa ter algo em comum, estar comprometido uns com os outros, assim como estamos com Cristo. Esta palavra koinonia, também como baptizo, foi transliterada, e algumas vezes ela quer descrever relacionamentos cristãos, e é a vida compartilhada de Cristo. Isso é poderoso, querido, porque quando nós vamos até no original dessas palavras, quando fala comunhão, é koinonia, e koinonia é uma palavra transliterada para a nossa língua, e quer dizer exatamente isso, ter algo em comum. Se eu tenho com meu irmão algo em comum só de ser um telespectador, ou um espectador dominical, eu não tenho nada em comum, porque eu estou assistindo, o outro está assistindo, eu recebo uma bênção, ele recebe, cada um vai para a sua casa, e cada um entra naquela campanha da vida, cada um cuida da sua. E isso não é ser igreja, isso não é ter vida compartilhada, isso não é ter nada em comum. Quem está entendendo isso? Quem ainda continua meu amigo? Aleluia, porque não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Eu estou aqui só replicando, reverberando o que diz a palavra de Deus. Amém?
Você sai da sua casa assim e fala assim: nossa, tomara que eu receba uma confrontada hoje. Sai. Então sai assim, fala assim: tomara que eu seja confrontado em amor. Porque se o pregador só falar o que a gente concorda, aí não há mudança. Está tudo mesmo status. Amém. Talvez 90% eu já estou fazendo o meu dever de casa. Mas se 10% confronta, está valendo, porque tem alguma coisa que precisa mudar. Amém, Jesus? E eu vou falar um segredo para você, não conta para o pastor presidente dessa igreja. Vou falar baixinho aqui. Os ouvidos mais próximos da boca do pregador é dele mesmo. Você entendeu? Que essa palavra é para mim também. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Poderíamos falar tantas outras coisas. Eu queria, então, entrar no contexto. Contexto dessa leitura que nós fizemos em 1 Coríntios, capítulo 10, do 12 até o 17. Nós estamos vendo Paulo dando conselhos aos irmãos de uma igreja. E para você ter uma ideia, Corinto estava na região da Acaia, na verdade era a capital da Acaia, e a Acaia, juntamente com a Macedônia, formavam a Grécia. Então, para você ter uma ideia geográfica, da geografia bíblica, então Corinto, que tinha recebido uma igreja, e tinha irmãos ali, era uma cidade muito importante, era a capital da Acaia, e a Acaia, juntamente com a Macedônia, formavam a Grécia. Era uma das cidades mais importantes dessa região, e foi contemplada quando ali chegou o Evangelho, e nasceu ali uma igreja de Cristo. Mas você talvez não entenda que um contexto grego é um contexto de idolatria, é um contexto de promiscuidade, é um contexto totalmente averso às coisas, os bons costumes. E foi ali que foi pregado o Evangelho, até porque aonde abunda a graça, onde abunda o pecado, deve superabundar a graça de Deus, amém? Então, essa era uma comunidade cristã, que foi contemplada, preste bastante atenção, com muitos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha muitos dons espirituais, mas você vai perceber que Paulo começa a tratar dos dons espirituais, exatamente a partir do capítulo 11 e 12, e ele vai falar exatamente porque havia uma discrepância entre dons espirituais e fruto espiritual. Muito dom espiritual, mas pouca manifestação do fruto do Espírito. Eles se moviam em línguas, mas às vezes não guardavam a própria língua na sua boca, que fala de domínio próprio. Eles se moviam com tantos dons, mas eles não eram capazes de ter unidade por meio dos dons que tinham. Afinal de contas, uns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo teve que exortar no início dessa carta, falando: acaso eu morri por vocês lá na cruz? Quem sou eu? Quem é Apolo? Eu só planto, Apolo rega e Deus que dá o crescimento. Então preste atenção, nós temos uma igreja querida, amada, cheia de dons, porém com muitos problemas de imoralidade, problemas de várias sortes, de idolatria, e também com os próprios dons, inclusive e principalmente nessa sessão, da falta de unidade. Então Paulo, o apóstolo, ele por meio dessa carta trata desses assuntos como um pai amoroso. E a primeira consideração que ele faz é sobre o cálice da bênção, e é o que nós vamos falar aqui agora, já sugerindo o cerne dessa mensagem, e para que a gente reflita sobre o que significa cálice da bênção e pão da comunhão. O cálice da bênção está associado e ligado ao sangue de Cristo. O cálice da bênção, que nós vemos aqui no versículo de número 16, é o cálice da bênção que abençoamos. É um cálice que ele é para abençoar, não para maldizer, para trazer maldição. É um cálice que traz bênção. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Igreja, quem não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, ele o fez pecado por nós. Então,
quando Jesus se faz pecado por nós indo ao madeiro, o sangue, ou seja, o cálice, é um cálice de bênção, porque o cálice aponta para o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus pagou a conta da nossa maldição. Então o cálice agora se torna um cálice de bênção, que abençoamos, que nós levantamos com ações de graça, nós agradecemos. E Paulo faz as perguntinhas dele, que ele gosta, retóricas, né? Ele fala, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, a comunhão do sangue de Cristo, ou seja, há uma comunhão do sangue de Cristo. Nós falamos semana passada, por meio de Cristo, por meio do sangue dele, nós nos tornamos o quê? Membros de um corpo, nós nos tornamos o quê? Amalgamados, enxertados nele, foi paga a nossa dívida, amém? Foi paga o escrito de dívida foi cancelado, foi pago um alto preço, para sermos um, e o preço foi o sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí, se você é crente? Você está entendendo isso, igreja? Foi pago um alto preço, por isso eu amo aquela canção do Asaf Borba, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Quando Jesus fez esse sacrifício, para que hoje nós pudéssemos sentar aqui, tomarmos a ceia, tomarmos o cálice da bênção, que damos graças por isso, é exatamente para que não venha maldição sobre nós, e sim bênção. Se você entrou aqui nessa igreja e ainda talvez não saiba, nós temos cada ano um ano profético, e 2023 é um ano da bênção. Por isso nós cremos que Deus, Ele preparou todas as coisas para nos abençoar em Cristo Jesus. Paulo ensinou que havia uma bênção neste cálice, da qual não se poderia abrir mão. Nós não podemos abrir mão da bênção que está aqui na mesa, da bênção que está aqui nesse cálice. E talvez por isso, das celebrações que mais tem pessoas presentes no culto, é o culto da ceia. Pastor, eu até ponho uma roupa mais bonita, eu também, está vendo? Olha só, né? Põe uma roupa mais bonita, pentei o cabelo, né? E tal. Mas sabe, isso não é um ritual. Participar da ceia sem entendimento é participar de um ritual vazio, sem efeito, que não traz significado. Não adianta simplesmente você estar desconectado da vida do corpo de Cristo e simplesmente comer um pão e beber um cálice. Paulo exortou, inclusive, esse mesmo povo, irmãos nossos, e está exortando nós também hoje. Se for para fazer assim, faça em casa. Mas na comunidade precisa ter significado. Você está vivendo a vida do corpo? Você está discernindo o corpo? Você está vivendo a vida de Deus por meio do corpo? Você está sendo um membro ativo, efetivo, onde o corpo pode contar com você e você conta com o corpo? Então essa é uma reflexão. Por isso nós precisamos entender que nós não podemos abrir mão desse cálice, que é o cálice da bênção, mas na perspectiva daquilo que ele, para onde ele aponta, para o que ele aponta, que é o que foi pago lá na cruz. Jesus, quando morreu e verteu o seu sangue, foi para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, mas também tivéssemos reconciliação com o irmão. Por isso a palavra de Deus vai falar agora, Ele nos fez ministros da reconciliação. Porque nós temos agora da parte de Deus paz com Ele, fomos reconciliados, e agora nós também somos agentes de reconciliação. Não há mais grego, não há mais cita, não há mais escravo, não há mais separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós temos que estar amalgamados. Mais uma vez eu apelo para essa frase, não é uma forma de ser igreja, é a única. Algumas pessoas estão falando assim, eu vou na célula, eu não vou, eu participo do pequeno grupo, eu não participo, como se fosse uma opção, um estilo. Não é estilo, é a única forma de ser igreja. A igreja é no prédio e nas casas, no grande grupo, no pequeno grupo, no secreto, mas na coletividade, servindo os irmãos, lavando os pés, mas também sendo servido. E a IBA tem sido esse lugar de servir e ser servido, de amar e ser amado, de cuidar e ser cuidado.
Quem pode fazer coro com o irmão ali que falou é verdade? Fala assim, é verdade. Nossa, pensei que ia dar mais ibope aqui, né? Quem está aqui na IBA já há algum tempo aí? Levanta a mão e fala assim, IBA. Fala, oba. Fala, IBA. Tá, agora vamos. Quem pode fazer coro com o irmão ali que falou assim, é verdade? Amém. Senão às vezes até fala assim, gente, mas assim eu não quero não. Mas Jesus te quer do mesmo jeito, tá? Você que entrou aqui pela primeira vez. Pode ser, não empolga não, querido. pode ser que você não permaneça aqui. Pode até ser, mas Jesus te ama e Ele está te buscando. Ele tá te amando com amor eterno e com benignidade Ele está te atraindo. Pode ser que você até não escolha ser dessa placa denominacional, mas Ele quer que você seja da família dEle. E pode ser em outra placa, não tem problema. Você entende isso? Mas Ele quer que você participe do cálice com entendimento, cálice da bênção. Nós citamos aqui, o ano de 2023 é o ano da bênção. A bênção do Senhor, diz em Provérbios 10, 22, ela enriquece, não traz consigo, com ela, nenhuma dor, nenhum desgosto. E a dor e o desgosto vêm exatamente por causa de divisões, partidarismos, contendas. E nós não podemos beber dois cálices. Ou nós bebemos o cálice da unidade, ou nós bebemos o cálice da unidade. Porque não tem como nós bebermos o cálice da unidade e andarmos separados. Não existe isso. Deus nos fundiu no mesmo corpo. Nós lemos aqui há pouco, porque nós, verso 17, 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, porque nós, diga assim, embora muitos, faz assim, embora muitos, somos, diga assim, unicamente. Então olha só, embora muitos, parece ser paradoxal, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo. Sabe por quê? Porque participamos do mesmo pão, comemos o mesmo pão. Quando nós comemos de Cristo, então Cristo está em nós, e Cristo não está dividido. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso? E Ele está te chamando para ser parte desse corpo. Ele te chama para sentar na mesa, mas tem que trazer realidade espiritual. Caso contrário, é ritual vazio, sem efeito, sem significado. Podemos fazer isso em casa, tomar um suquinho, comer um pãozinho e ver um jogo na TV, para quem gosta. Não, nós temos que trazer uma realidade da vida da igreja. Amém, Jesus? E vamos passar então para o pão da comunhão. Falamos do cálice da bênção, agora vamos falar do pão da comunhão. Então o cálice fala do sangue, mas o pão fala do corpo. E na comunhão existe tanto o sangue, que tira o pecado, que nos faz ser filhos de Deus, então nós temos a natureza redimida, mas também o corpo vai falar o quê? Nessa unidade também. Então o pão da comunhão está ligado ao corpo de Cristo, por meio do qual, ou seja, por meio do corpo de Cristo, nós temos paz com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo 55, ou melhor, Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 5. Isaías 53, 5. E diz assim a palavra do Senhor: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, esta é uma palavra profética do profeta messiânico Isaías. 700 anos, 7 séculos antes de Jesus estar sendo pendurado no madeiro, parece que Isaías estava ali ao pé da cruz, dando detalhes desse momento. E ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E isso fala o quê? Do corpo dele que foi traspassado, o corpo dele que foi moído.
Assim como hoje nós vamos comer o pão, e para fazer o pão, o grão tem que ser moído, assim também para que nós fôssemos igreja, o trigo que caiu na terra, que é Jesus, teve que ser moído pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas iniquidades. Mas tudo isso que ele sofreu foi para que nós tivéssemos paz com Deus, porque até então nós éramos o quê? Filhos da ira, filhos da desobediência. E filho da ira, filho da desobediência tem medo, porque ele não tem paz, porque ele está enxertado numa realidade totalmente distante do Pai. Mas Deus nos amou quando nós éramos pecadores, por isso ele fez com que seu filho enfermasse, e esse grão de trigo, como João também relatou, ele caiu na terra. Se ele não morresse, ficaria só, mas quando ele morreu, produziu muito fruto. Olha a sua volta aí, o tanto de fruto que ele produziu com a morte dele. Amém? Então o pão que nós vamos comer fala disso, aponta para isso, aponta para a paz que nós temos com Deus, e também por podermos compartilhar dessa mesma paz com o nosso irmão. Como eu falei, tudo que vale para o horizontal, ou quase tudo que vale para o vertical, vale também para o horizontal. Então, ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Nós éramos, distantes dele, ele reconciliou, e nós somos agora agentes de reconciliação com o nosso irmão. Ele nos propôs em Cristo Jesus que nós tivéssemos paz com o Pai, que nós estávamos inimigos de Deus, e agora também nós temos paz com os outros irmãos. Você está entendendo isso? Quem consegue receber isso nessa noite? Amém? O pão fala do corpo, e o corpo fala dos membros. Paulo, como nós lemos, disse: embora sejamos muitos, somos um. Embora sejamos muitos, mas somos um. Tudo isso por causa do mesmo pão que comemos. E o pão não é simplesmente um alimento feito do trigo, é Jesus. É o pão vivo que desceu do céu. Amém, Jesus? E ele nos torna unicamente também um pão. Um irmão, não, deixa para lá. Eu ia falar para ver se o irmão está com cara de pão, mas aí pega mal, né? Uma irmã olha para outra irmã e fala assim: ela está com cara de pão? Porque deve ter uma cara de pão, porque nós somos um só pão. Amém, Jesus? Aleluia. Unicamente um pão. A unidade do corpo de Cristo é exemplificada de forma esplêndida. Sabe aonde? Uma página adiante do que nós estamos lendo. Você está lendo comigo? Nós lemos 1 Coríntios 11, vai para 1 Coríntios 12, passa uma página na sua Bíblia, ou acessa aí no seu smartphone, 1 Coríntios 12, nós temos aqui uma revelação sobre essa unidade da igreja, e Paulo, ele traz uma unidade orgânica, ou seja, ele compara a igreja com um corpo humano, e é esplendoroso o exemplo que ele traz, e nós vamos ler, amém? Podemos ler? 1 Coríntios 12, do verso 12 até o 27, um pouco extensa a leitura, mas fique atento para você receber, você ser edificado e ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus que sopra nesse lugar. 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé, talvez você é pé no corpo, se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Amém? Verso 16, se o ouvido, talvez você é ouvido no corpo, disser: porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo
como Ele quis. Ele quis. Amém? Às vezes a gente fica aquela síndrome, né, do lugar do outro. Eu não tenho esse lugar, eu não tenho essa posição, eu não sou igreja. É porque Deus dispôs assim. Amém? Mas todos nós somos importantes. Até, olha só, os menores são os mais importantes. Você vai até perceber isso aqui, ó, na leitura. Verso 19, não é isso? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode. Desculpa, vamos lá. Os olhos não podem, né? Desculpa, eu falei podem. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor, igreja, olha o mandamento da mutualidade, nunca mais você vai esquecer isso, né? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Que revelação, não é? Gente, não precisa nem Paulo desenhar para nós, né? E eu acho que eu nem preciso explicar, porque está muito claro. E o que eu acho interessante, só para pegar essa última parte, para a gente ir adiante aqui, caminhar para o final da mensagem, Paulo fala assim: se um membro sofre, todos sofrem. É ou não é? Só que se você vem só no domingo, e você vai embora para sua casa, se o irmão sofrer, você não sofre, porque você não sabe que ele está sofrendo. Porque você, muitas vezes, eu vou falar você não, se eu venho domingo e sento nas almofadas institucionais do CNPJ 11 482 378 1000 de Ré 95, que é o CNPJ da IBA, se eu sento nesse banco institucional e vou embora e fico a semana inteira sem contato nenhum com ninguém, e domingo que vem eu estou com fome, eu vou lá na igreja porque eu preciso me alimentar, e eu só penso em mim, aí o irmão, que talvez está passando mais fome que você não sente a dor dele, porque você não está conectado na vida da igreja. Você está entendendo? Então, o pequeno grupo, a vida da igreja, não só no domingo, faz com que nós sintamos a dor do irmão. Isso é bíblico. Se um membro sofre, todos sofrem. E se um se alegra ou é honrado? Então não fica só no sofrimento, mas quando ele for honrado, você vai se alegrar. Recentemente, eu amo, e por isso que as coisas acontecem muito o quê? Em âmbito de pequeno grupo. Muitas vezes, Maria Isabel e o esposo, eu tenho permissão de contar rapidamente um pouquinho do testemunho de vocês? Pode ser? Bruno, né? Rapidamente, pode ser? Esse casal, ele está aqui na IBA, e precisava casar. Quem casou esse casal? Primeiro Jesus, fala assim, Jesus. Em segundo lugar, não, eu não. Em segundo foi a célula Algo Novo. A microigreja Algo Novo. Tá? É ou não é? Pastor, mas o senhor foi lá e deu a bênção. Eu só dei a bênção. Mas quem fez acontecer com um buffet, com um salão de festas, que o salão de festas, na verdade, foi o quintal da casa que ela mora num condomínio, que tem um salão de festa. Ela agendou lá no condomínio, virou salão de festas Campise. Pôs as alfaces lá, pôs o somebody love,
Não é só alface, não. O buffet estava top, não estava? E fez acontecer. Vocês ficaram felizes? Aí vocês acham, nossa, o pastor, o que eu fiz? Eu só fui lá, em nome de pátria. Não, não fiz isso. Não, não faço isso, não. Eu... Mas ele fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eu batizei a irmã Maria Isabel domingo passado. Você estava esperando casar, né? Porque estava assim, juntado com fé, casado é, né? Aí falei, não existe isso, né, Brunão? Falei, vamos casar, vamos pôr aliança, vamos aliançar diante de Deus e diante dos homens, não é? Amém, meu querido? Que bênção, né? Glória a Deus, viu, querido? Que bênção. Não vou fazer isso porque você é mulher, né? Vocês não pegam bem. Mas eu vibro com isso, sabe por quê? Porque quem fez acontecer, desculpa, que às vezes eu tirei um pouco o glamour, né? O pastor chegou, também pus uma roupinha mais bonita, você viu? E fui, numa sexta-feira do encontro, aquela correria, mas eu vou falar, até o Júnior e a Daiane, eles até poderiam abençoar vocês e ungir aquela aliança, porque no sacerdócio universal de Cristo, eles também têm uma autoridade para liberar sobre a vida de vocês. É claro que como eu sou pastor e fui chamado para o ministério quíntuplo, uns pastores, eu tenho um mandato espiritual para ir e fazer. Mesmo na sexta-feira de encontro, o bicho pegando, fomos lá e abençoamos. Mas sabe, a minha parcela foi 1%, 99% foi exatamente Cristo e a célula da microigreja. Uma discipulou, outra ornamentou, um plantou, o outro regou e Deus deu crescimento. Isso é vida da igreja. E tem coisas que as células, eu podia dar muitos exemplos, pessoas que são providas de recurso material. Eu não sei, às vezes, pastorzão. Por quê, queridos? Nos 3 prédios nós somos mais de 1000 pessoas, nos 3 prédios. Você acha que eu consigo saber de tudo que acontece com mais de 1000 pessoas? Não. Mas nunca alguém vai passar despercebido se estiver num pequeno grupo. O pastor leigo do pequeno grupo vai saber disso. E ele vai suprir juntamente com aquela comunidade, os irmãos, a necessidade material, espiritual, emocional, até internação quando preciso. A gente já internou por meio de célula. E o pastor depois só conta a vitória para o pastor. Viu? Conta mais vitória também. Amém? Quem entendeu isso? Às vezes eu empolgo, aí eu começo. Amém, Jesus? É para você falar, para você entender que isso é história real. Porque tem gente que às vezes está sentado pensando assim, não, mas isso será que acontece? É uma história das diversas que a coisa está acontecendo. Por causa desse pão da comunhão. Porque nós somos um só pão. Porque nós comemos o mesmo pão espiritual que é Cristo Jesus. E isso não nos faz ficar negligentes com relação ao outro, porque Ele é pão como eu. Isso não nos faz ficar displicente com o outro, só querendo saber no outro domingo o que vai acontecer. Não, porque eu tenho um compromisso com Ele. Se Ele está sofrendo, eu também estou. Mas o dia que Ele é honrado, como que as pessoas que estavam naquelas células soltaram foguete? Isso é ser igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo por causa desse pão. Amém? A unidade do corpo de Cristo é exemplificada dessa forma, então, em 1 Coríntios 12. Somos um organismo vivo e não uma organização. Amém? Aleluia. E para terminar, Paulo, depois de falar do cálice da bênção, do pão da comunhão, que abençoamos, que damos ações de graças pelo cálice, pelo pão, ele adiante, no capítulo 11, ele vai falar da ceia. Aqui ele já está falando da ceia, mas aí ele vai dar instruções da ceia, e ele vai falar, assim como eu recebi do Senhor, também entreguei, que na noite que foi traído, né, então Paulo está trazendo aqui instruções da ceia, no capítulo 11, e na instrução da ceia, nós vamos participar da ceia. Paulo, ele vai destacar uma expressão que é: examine-se, pois,
o homem a si mesmo. Amém? Quem já leu esse texto? Com certeza, nós já todos os meses fazemos essa leitura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um verbo reflexivo, não é? Ele aponta para si mesmo. Não é um exame do outro. O seu esposo não pode fazer por você, a sua esposa não pode fazer por você, os seus pais não podem fazer por você, os seus filhos não podem fazer por você. Examine-se o homem a si mesmo. Você faz per si. Você faz o autoexame. Quando, da celebração da ceia, Paulo, ele apela para uma reflexão pessoal, um autoexame, no qual ninguém poderia fazer pelo outro, como nós dissemos. Ele precisa ser feito, e isso fala de consciência e discernimento, que deve tirar toda a incoerência e discrepância entre ser membro de um corpo e ser membro de uma instituição. Quando nós lemos, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, e aí Paulo continua dizendo, porque quem come e bebe sem discernir diga corpo. O texto fala, quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Sabe, às vezes a gente, historicamente e religiosamente, a gente fala, então eu preciso me examinar e eu preciso ter discernimento, porque meu corpo está em pecado, eu estou na sensualidade, na pornografia, na mentira, na lascívia, nos pensamentos impuros. Isso tudo, se vier, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Se arrependa disso, se vier, se estiver presente, rejeita isso, renuncia a isso, confessa isso, isso não é de Deus. Amém? Mas eu tenho aprendido biblicamente que examinar o corpo, ou discernir o corpo, é mais do que simplesmente você falar, eu pequei, eu dei bola fora, eu contei uma mentirinha, uma meia verdade, achando que era bonito ser feio. Não, querido, na verdade, discernir o corpo é discernir se eu sou de fato membro efetivo, ativo desse corpo. Porque se eu tomar a ceia, se eu tomar do cálice, comer do pão, sem ter significado, sem ter vida comum com a igreja, eu estou fazendo uma coisa discrepante da realidade espiritual, eu estou fazendo uma coisa incoerente com a vida que Deus quer para mim como comunidade. Então eu estou participando só religiosamente de um ritual, e Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Deus quer que tudo que nós vamos fazer daqui a pouco tenha um sentido, tenha um significado, aponte para essa comunhão que Ele mesmo proveu por meio do sangue, do corpo, do seu único Filho, que se tornou primogênito entre muitos irmãos, para nos fazer família dele. E família, mesmo tendo problemas de relacionamento, ela deve estar unida. Mesmo sendo muitos, a gente parte o pão e ninguém passa fome. Paulo exortou a esses irmãos da Acaia, da Grécia, dizendo, olha, vocês não estão esperando os outros, chegam e começam a comer de forma, desenfreada, e não esperam os outros chegarem para comer juntos. Será que é dessa forma que há comunhão? Vocês ficam embriagados durante a ceia. Se for para ser assim, façam em casa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a ceia, se não tiver sentido e significado, é só um ritual vazio. Então nós precisamos discernir o corpo. Discernir o corpo é, será que eu estou inserido nesse corpo? Será que eu faço parte desse corpo efetivamente? Será que eu estou servindo os irmãos? Será que eu estou permitindo que o irmão me sirva? Será que eu estou lavando os pés do meu irmão? Será que eu estou permitindo que ele lave os meus pés? Será que eu estou amando? Será que estou sendo amado? Será que eu estou cuidando? Será que eu estou sendo cuidado? Será que eu estou me envolvendo na vida? Será que eu estou me importando? Será que quando eu tomo consciência de que alguém está sofrendo, eu procuro me envolver e poder também ajudar, porque o sofrimento dele é meu? Será que quando eu vejo uma pessoa nova na fé vir aqui, eu vejo uma pessoa que está começando na caminhada, é um bebê espiritual, e eu e arde o meu coração de tentar ajudá-lo nos primeiros passos da fé? Isso é discernir o corpo, isso é ser igreja, isso é a gente de fato ser atuante e relevante. Porque uma igreja pode ser muito atuante,
mas nem sempre relevante. Faz muito barulho, muito movimento, mas não transforma realidades. E o que transforma a realidade é quando nós já somos transformados por uma realidade espiritual, que é a ceia do Senhor, que é essa comunhão no sangue e no corpo de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Essa é a coinonia. Essa é a comunhão. Nós precisamos discernir entre a comunhão, a koinonia, que aponta para o sentimento de pertencer, e o estar simplesmente participando de um ajuntamento físico no local. Precisamos discernir o corpo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Embora sejamos muitos membros, mas somos um só corpo. Se um dos membros sofre, nós também sofremos, nos compadecemos, nos importamos, não permanecemos indiferentes. Mas se um é honrado, nós nos alegramos. E hoje você tem a oportunidade de receber o seu cálice da bênção, o pão da comunhão, mas com discernimento, baseado numa confissão vertical, dizendo: eu quero, eu recebo Jesus, ou eu quero voltar, eu quero estar integrado, amalgamado, eu quero viver essa vida comum, compartilhada de Cristo. Com seus olhos fechados, com a mão no coração, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração, e repita uma oração após mim, dizendo assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque eu quero me assentar à mesa, tomar o cálice da bênção e comer o pão da comunhão. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração e se identificou com ela? Essa é a sua oração, essa é a sua história, mas também essa é a sua decisão. Então levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você está. Isso, eu vejo mãos levantadas. Você que fez essa oração que acabamos de fazer todos juntos aqui como família, e você se identificou com esta oração que fizemos, você pode levantar a sua mão aí onde você está, e eu quero orar por você. Eu quero pedir agora, sem constrangimento, estamos em família. Você que levantou a sua mão, eu gostaria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero não apenas orar por você, mas eu quero orar com você. Vem aqui à frente. Isso, você que está com a sua mão levantada, você pode sair do seu lugar. Querido membro da IBA, você está vendo alguém do seu lado? Chama esse irmão, venha com ele. Seja esse que se importa. Amém? Não espere o consolidador. Não espere o consolidador. Você mesmo pode abraçar, trazer a uma pessoa do seu lado com a mão estendida. É você, querido. É você que é o irmão mais velho. É você que abraça, é você que acolhe. Amém? Essa cultura nós precisamos entender, de família. Mais alguém? Isso, venha. É um tempo de Deus para você. Pai, nós oramos por essas vidas preciosas. Por elas foi pago um alto preço. E esse preço é o sangue de Jesus e o corpo de Jesus que foi moído. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso agora essas vidas têm paz com Deus.
Nós declaramos que sobre elas não vale mais condenação, e nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o nome esteja escrito no livro da vida, e como vidas reconciliadas estejam na casa do Pai, prontos a sentar à mesa do banquete para cear com Cristo, porque Cristo está ceando com eles. Nós oramos, abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria falar algo para vocês rapidamente. Como nós falamos, somos família, e a família de Deus é uma família numerosa na face da terra, porém nós temos uma parte dela aqui. E nessa caminhada, nessa jornada que nós temos de ter comunhão com Cristo, muito significativo é ter irmãos ao nosso lado, porque muitas vezes esse irmão, como nós, ele vai ser o pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo, para mostrar a glória de Deus. E se um fraqueja, o outro levanta. Se um cai, o outro levanta, e nós permanecemos em comunhão até o dia de Cristo. Por isso eu quero que vocês saiam daqui com essa convicção, que é a maior notícia de todos os tempos: vocês são de Deus, são de Cristo, são novas criaturas, são filhos amados, mas também são irmãos que têm uma família. Eu vou contar até 3. Depois da contagem eu gostaria que vocês se voltassem para trás, para ganhar um abraço dessa família, pode ser? São irmãos como nós. Amém? Vamos contar a família. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Ainda de pé, igreja, nós vamos cear agora. E como eu falei de manhã, os diáconos já estão a postos, mas sabe a mensagem de domingo passado? Fala de batismo. Batismo fala de imersão no corpo de Cristo. Então, como nós identificamos que alguém realmente já faz parte do corpo de Cristo? Quando ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se batizou nas águas, porque é o testemunho público de que ele nasceu de novo, e por isso ele consegue discernir o corpo e o sangue. Então, se você já nasceu de novo recebendo Jesus Cristo de Nazaré, não uma religião, não um dogma, não uma igreja, mas Cristo Jesus, e já foi batizado, os diáconos vão entregar agora os elementos da ceia. Vocês podem entregar os elementos da ceia, e você vai receber e vai esperar para cearmos juntos. Essa palavra é muito sugestiva. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Muitos fazem o exame e depois não comem do pão e não bebem do cálice, porque acham, mesmo tendo nascido de novo e sido batizado nas águas, que existe um pecado que ele ainda não venceu. Então, para isso Jesus, ele morreu na cruz, para você vencer esse pecado. Amém, Jesus? Então você pode vencer, porque Jesus já venceu. Não resista, sabe, ao corpo e o sangue. Jesus falou: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Então nós precisamos entender que examinar e comer, fazer isso e aquilo. Mas muitas vezes a consciência vem e mostra algo que nós precisamos renunciar, precisamos confessar. Então faça isso agora, e pela fé diga: Senhor, o Senhor morreu por esse pecado, ele não será um pecado de estimação na minha vida. Eu não sou mais escravo disso na minha vida, eu sou livre. Eu me examino, o Espírito Santo me ajuda, traz até uma certa tristeza para produzir arrependimento e não morte, porque eu tenho vida no Senhor, isso não faz mais parte da minha vida, e eu renuncio, eu confesso, eu me arrependo,
examine e coma do pão. Amém? Nós vamos ler o texto enquanto você vai recebendo os elementos da ceia. E a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então você vai segurar o pão, você vai dar graças a Deus, como também Jesus teve um momento de gratidão naquela ceia, na última ceia. Você vai dizer: obrigado, Jesus, porque o seu sacrifício me deu paz e reconciliação. E você vai comer do pão agora, dando graças a Deus. Vai agradecer o Senhor por esse sacrifício, por esse martírio, pela entrega, pela nova vida, pelo seu corpo moído, pelo grão que caiu na terra e morreu, mas gerou fruto, dos quais eu e você somos frutos. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então você vai erguer o cálice e vai dizer: esse cálice é a nova aliança do sangue de Jesus. E exatamente por causa desse sangue, eu tenho comunhão com o Pai, porque esse sangue me purificou de pecado, que me distanciava do Deus Santo, mas agora Ele me tornou santo também. Eu posso estar na presença do Senhor, porque foi inaugurado um novo e vivo caminho, através do qual eu corro para o Pai. Agradeça, porque esse cálice é uma nova aliança, não feita por meio de bodes, de bezerros, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Então você vai tomar agora do cálice. Tome do cálice agora em gratidão, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então anuncie agora, levante as suas mãos, erga a sua voz, celebre ao Senhor, dê viva de júbilo. Aleluia. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre amor da salvação. Jesus a morte venceu.
Senhor. Celebre o Senhor, igreja. Aplauda mesmo. Dê vivas de júbilo. É vitória sobre a morte. Jesus morreu, ressuscitou e nos deu vida juntamente com Ele. Nos fez assentar o Pai juntamente com Jesus nas regiões celestiais. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Como igreja, o Senhor nos uniu. Pai, cada irmão, cada membro deste corpo é importante. Cada membro importa. Vidas, todas elas importam. Pai, não há grego, não há judeu, não há livre nem escravo, não há branco, não há preto, não há pobre e rico, não há homem, mulher, não. Nós todos somos em Cristo um só corpo, membros uns dos outros. E nós louvamos a Deus, porque foi pago um alto preço para que pudéssemos ser um com nosso irmão. Que Cristo faça com que essa luz da unidade brilhe nesta cidade. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos andar na luz como o Senhor Jesus na luz está, e o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Pai, no nome de Jesus, que sejamos sal desta terra, luz deste mundo. Pai, que as pessoas vejam na nossa unidade e reconheçam que o Pai enviou Jesus. Que as pessoas lá fora possam ver e perceber que somos verdadeiramente discípulos de Jesus, porque nos amamos uns aos outros com amor ágape. Nós declaramos, Pai, que não abriremos mão de nenhum dos irmãos, de nenhuma família, de nenhum dos pequeninos do Senhor, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho. Nós determinamos, nós fazemos uma resolução espiritual aqui como igreja, para sermos não apenas atuantes, fazermos barulho, fazermos muitas coisas, não somente, mas sermos relevantes aqui nesta terra, sermos verdadeiramente um sal que traz sabor, que salga, que preserva, sermos uma luz que não está escondida, mas brilha, brilha, e os homens contemplem o Pai Celestial que está no céu. Nós liberamos esta palavra nesta noite, nesse dia, para que esta comunhão possa liberar a bênção e a vida de Deus para o louvor da sua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.